próprios, esse lugar não é reconhecido, esse lugar é taxado de irregular ou de ilegal. É necessário ter um lugar para todos nessa cidade, que isso não é um problema físico de metros quadrados, que isso é um problema político, de como é possível se constituir uma cidade onde uma boa parte da cidade não se vê como parte dela. Quando a gente discute cidade para quem, a gente está discutindo se nós queremos uma cidade voltada para atender os interesses da maioria do seu povo ou uma cidade voltada para os negócios. As vilas, os loteamentos, essa inserção, hoje as ocupações de terrenos, a ocupação dos edifícios, né, são ou não são parte da cidade, afinal de contas? Elas são na hora de votar, de fazer campanha lá dentro, de distribuir panfleto, porque nós temos um voto universal, desde a Constituição de 88. Mas não são na hora de eliminar a diferença, porque num lugar coleta o lixo, no outro não coleta o lixo. Ou coleta o lixo de uma forma muito pior. Num lugar tem calçada, no outro não tem calçada. Deveria ser o contrário, né? Porque serviços públicos deveriam ser para pessoal de baixa renda, onde teriam que ter mais facilidade para acessar. Existe uma divisão, né, que separa as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que mora no extremo da cidade, nas periferias, não tem o mesmo acesso a uma pessoa que mora nos bairros mais centrais, assim, que tem mais facilidade para vir até um posto de saúde, para vir até uma escola. Isso vai desde a qualidade e muitas vezes a própria existência de serviços públicos num pedaço da cidade em relação a outro, até principalmente a atitude da polícia, da brigada, que entra atirando e chutando a porta em determinados locais da cidade, em outros não. Eles vendem um produto, eles vendem uma cidade e vendem um sonho, né? Eles sempre têm todas as soluções, né? Mas depois que passaram as eleições, essas coisas não acontecem, né? A cidade é outra realidade e não muda. A cidade parece ser algo pequeno em relação ao sistema, mas é na cidade que o sistema se materializa, é na cidade que o sistema se concretiza como excludente, como opressor, como discriminatório. Que mesmo que a população em si vá atrás dos seus direitos, eles ainda persistem nesse tipo de preconceito, ligado ao trabalho, à nossa vida diária, em todos os sentidos, não só aos negócios. Quem é a cidade dos negócios? O que é esse modelo voltado para a cidade dos negócios? É o que já foi dito aqui. Concessionários de serviços públicos, do lixo, ou é o lixo, ou é o ônibus, enfim, elas financiam e dominam as câmaras municipais. Historicamente, desde a ditadura. Mas as pessoas que têm mais posses sempre estão em primeiro lugar, parece, né? É a forma que se encontrou na gestão das políticas urbanas no Brasil de se fazer uma política urbana voltada para a cidade dos negócios, preferencialmente, prioritariamente, como que foi dito aqui, e ao mesmo tempo conseguir constituir bases importantes eleitorais na cidade do povo. Ao longo dos últimos anos, da última década, das últimas 2 décadas, nós conquistamos instrumentos legais importantes para garantir direitos sociais nas cidades. Conquistamos o Estatuto da Cidade. No Brasil temos até um Ministério das Cidades. Conquistamos várias leis e conselhos e fundos e planos. Mas esses instrumentos que foram resultado
de muitas lutas sociais e que depois da chegada do PT ao poder lograram ser institucionalizados em grande medida, já não conseguem mais cumprir o seu papel. Nós, Luciana, não é que os instrumentos, inclusive, são insuficientes para cumprir essa missão. Eles absolutamente não são implementados. E nós não nos apercebemos que, enquanto nós estávamos vivendo as experimentações das gestões democrático-populares, enquanto nós estávamos vivendo a negociação institucional de um novo ordenamento jurídico-urbanístico, debatendo o Estatuto da Cidade, também estava entrando forte, firme, uma política e uma pauta neoliberal. Uma política urbana e uma pauta neoliberal. Simultaneamente, na mesma hora, na mesma década no nosso país. De modo que, se a gente for olhar retrospectivamente, na própria Constituição tem, mas está faltando. Vai dizer que cumpre a função social, mas só vai ter que ter o plano diretor, e se tiver uma outra legislação, e se for um e depois o outro sucessivamente, para nunca acontecer. Se é de um jeito aqui no centro, tem que ser de um jeito nos bairros mais afastados. Mas vai falar isso pro governo, né? Vai falar isso para quem está comandando e que pode distribuir de maneira bem distribuída, mas não faz, né? A participação popular, totalmente esvaziada do seu conteúdo de ruptura com o processo decisório, concentrado exclusivamente nas mãos do poder econômico, associado ao poder midiático, controlado pelo poder econômico, é por ali que vai o processo decisório da política pública no Brasil. Esvaziada disso, ela é um simples teatro da participação, uma tecnologia da participação, e ela também faz parte da própria pauta neoliberal. O Estado não serve, vamos fortalecer a sociedade civil é capaz de fazer, daí as OS, as terceirizações, o tirar todo o papel do Estado no sentido de jogar para o privado, que esse sim vai ser capaz de fazer, isso é participação. Deveria ser igual para todos, mas não é. E não é de hoje isso, sempre foi, né? E daqui para frente vai aquele que nem diz o outro, que pode mais, corre mais, é aquele que tira as vantagens de todos, né? Ou seja, se a gente for pensar ao contrário, toda essa forma de lidar é uma forma de tornar irregular e ilegal aquilo que é a prática concreta de vida. Os vendedores de rua, os pequenos comércios, as pequenas oficinas dentro de casa, as casas das pessoas, o jeito que elas vão encontrando para se organizar e viver, construindo, fazendo puxadinho. Essa é a forma como o povo se organiza para sobreviver e para morar. E essa forma é em função da própria legalidade construída na cidade, ilegal, irregular. Isso porque ela é em si? Claro que não. Claro que a gente pode discutir isso mais profundamente, como toda essa ideia, toda essa forma de cidade, pensada na cidade para os negócios, parte do princípio, por exemplo, que a única forma legítima de ocupar um território é a propriedade privada individual registrada. Que todas as outras formas, e são múltiplas, são muitas, não valem. Os prefeitos estão focando mais nas pessoas com grande, como é que eu posso dizer? Com grande renda. E não estão focando com as pessoas que têm necessidades. Só que uma coisa é a minha avó, a tua tia, investindo numa casinha para poder ter uma renda de aluguel para sobreviver quando estiver aposentada. Outra coisa são os bilhões dos sheiks do petróleo de Dubai procurando as melhores
estratégias de extração de renda no planeta e caindo literalmente, chovendo sobre essas frentes de expansão. Mega eventos, grandes exposições universais, nada mais são do que estratégias para capturar uma parte desses capitais internacionais, vendendo a cidade num cenário globalizado. Nós vimos o legado da Copa do Mundo no Brasil, o principal deles, 2 bilhões de reais investidos em armamento policial. Essa é uma das principais medidas tomadas pelo governo na preparação à Copa do Mundo, justamente porque, diante dos movimentos de junho de 2013, o governo queria reprimir os movimentos sociais e garantir na marra que não houvessem protestos, que não houvessem lutas durante a Copa, durante a preparação da Copa. E mesmo assim não conseguiu. Em todos esses grandes projetos, essas frentes imobiliárias, a gente nunca vê, e aí a luta do Estelita também mostra isso, a gente nunca vê moradia, pequenos negócios, lojinhas, ruas comerciais, ruas normais de casa, negócio, padaria. Não, é só grandes shoppings, torres corporativas, só aqueles produtos imobiliários que são conhecidos do capital global e internacional e que são capazes de gerar renda para esses investimentos. O que nós vimos do legado da Copa foi as violações de direitos humanos nessas remoções forçadas, foi lucros estratosféricos para as empreiteiras e para a FIFA. Casualmente, 2 segmentos, não casualmente, 2 segmentos, as empreiteiras e a FIFA, desmascaradas em grandes escândalos de corrupção. Isso significa que nós estamos na nossa cidade enfrentando as questões dos enfrentamentos das forças do capital e das forças políticas locais, mas também globais. E o Brasil hoje vive um momento grave, um momento que é e que vai ser cada vez mais um momento de emergência social. O pagamento de juros da dívida pública é a única despesa que não sofre ajuste, sofre apenas reajuste. É possível sonhar e imaginar uma outra cidade possível e que isso vai depender fundamentalmente de quais serão as novas formas de interlocução e de formulação que consigam, de fato, incluir as pessoas e fazer com que elas se sintam absolutamente protagonistas desse novo momento, desse novo processo político que a gente está vivendo agora. E aqui em Porto Alegre, lutar para que a nossa cidade, para que o nosso Cais do Porto, para que o nosso Glênio Pérez, para que os nossos terrenos urbanos não sejam entregues à especulação, não sejam entregues aos grandes negócios, para que a gente possa, de fato, ter uma Porto Alegre para o povo. Como poderia ser, sonhando com utopia da cidade do futuro, da cidade que queremos, também inverter totalmente o raciocínio histórico que foi usado nas políticas habitacionais desse país, que é a produção da casa, da propriedade privada, da casa própria, e não no diálogo com as necessidades? Por que não inverter isso e, ao invés de produzirmos casas, produzirmos cidades? Porque eu fico pensando, se tiver um lugar absolutamente urbanizado, lindo, com calçadas, com espaços públicos generosos, com bibliotecas, com quadras, com espaços de lazer, com espaços culturais, com uma oferta de transporte público farto e acessível, a casa para morar dentro desse lugar é o de menos. No fundo, se a gente conseguir inverter essa equação e produzir cidade, e cidade de qualidade para todos, a inserção da casa de cada um dentro dessa cidade pode ser um esforço
pessoal e progressivo, mas a estrutura básica da cidade e o espaço público da cidade está garantido. Isso significa, de novo, inverter já a equação público-privado. Em vez da cidade ser pensada a partir do privado, a cidade ser pensada a partir do público, da dimensão pública, do espaço público, dos equipamentos públicos. Acho que isso também, em termos de pensar uma nova política pública que dialoga com esses movimentos tão importantes de apropriação e reapropriação do sentido comum da cidade, me parece que é um elemento de conexão e relação entre vários movimentos e um elemento de conexão e relação entre o que está acontecendo hoje aqui em Porto Alegre e o que está acontecendo em outras cidades do Brasil e outras cidades do mundo. Que cidade é